Muitas vezes algumas pessoas ficam, quando entendem o Evangelho, ficam tristes por conta do tempo que perdeu, tempo que esteve sem agir e reagir como se Deus realmente existisse no mundo. E geralmente quando eu encontro uma pessoa assim, eu tento falar, né, que ainda tem tempo de fazer algumas coisas, né? Embora muitas vezes também tem gente que já está moribunda, já indo para a sepultura e encontra Jesus. É claro que a gente entende aquela que, como o ladrão na cruz, entregou a sua vida para Jesus e certamente tem uma dor no coração. Por que eu não entendi isso antes? Por que eu não compreendi isso antes? Por que eu não me dediquei naquilo que realmente vale a pena dedicar, gastar a nossa vida? Na semana passada começamos a falar um pouco sobre planejamento de vida, planejamento e gestão da nossa vida. Que na verdade, né, no linguajar evangélico, né, muitas vezes as pessoas chamam isso de mordomia cristã. E na semana passada lancei essa pergunta para que a gente começasse a refletir acerca da nossa própria vida. De que forma eu tenho usado os recursos que Deus me deu, né? Que entregou a mim para o cumprimento da vontade dEle. Não é muito fácil a gente fazer essa pergunta, ou se permitir fazer uma pergunta desse tipo. Porque a gente vai levando a vida. Da mesma maneira que um incrédulo, aquele que não entregou ainda a sua vida para Jesus, não sabe se vai para o céu, não sabe se vai para o inferno, muitas vezes quer ir para o céu, mas também quer mais ir para o céu pelo medo de ir para o inferno, aquelas coisas assim. Muitas vezes, da mesma maneira que um incrédulo não quer pensar acerca da vida futura, vida eterna, muitas vezes o cristão não quer perguntar a si próprio a respeito disso. Porque está muito confortável, ou às vezes nem tão confortável. Às vezes está até desconfortável, mas não quer perguntar a respeito disso para Deus, para Ele não ouvir aquela resposta, né? Aquela resposta clara. Você precisa mudar de vida. Você precisa ter uma outra vida. Você precisa dedicar-se àquilo que realmente vale a pena dedicar. E a gente, muitas vezes, que queremos levar a nossa vida do jeito que a gente bem quer, não ousamos fazer uma pergunta desse tipo. A nossa igreja tem como propósito, você que é membro já sabe disso, tem como missão fazer com que todo morador do Gama e cada pessoa do mundo compreenda e responda ao Evangelho. Em outras palavras, nós existimos, essa igreja é composta por pessoas, por nós, então nós existimos para que Jesus seja reconhecido como Salvador do mundo, Salvador de pessoas. Esse é o nosso propósito, nossa razão de existência, como igreja, consequentemente como indivíduo, como pessoa, eu e você. O que falamos há pouco tempo a respeito de como Deus tem usado, ou como eu tenho permitido que Deus use os recursos que Ele tem me dado, competências que eu tenho, habilidades, dons, talentos, dinheiro, tempo, saúde. Como eu tenho permitido que Deus use para cumprirmos com a tarefa que Deus nos encarregou. De Jesus ser verdadeiramente reconhecido. O Evangelho de Jesus ser anunciado a toda criatura do mundo. Na semana passada, então, falamos sobre propósito. Propósito é um ponto de chegada. Propósito, um alvo a ser alcançado. Esse alvo é que todas as pessoas do planeta, tenham a oportunidade de responder ao Evangelho. Essa é a nossa missão. Eu, como cristão, tenho que espelhar e espalhar o Evangelho, o reino de Jesus. Hoje, então, mais uma vez, tratando ainda do assunto que temos tratado nesses dias, eu quero fazer uma convocação a você. Não permita se deixar levar por outro pensamento
senão essa proposta: para que de fato eu existo? Qual é a razão pela qual Jesus me alcançou? Qual é o propósito real da minha vida? Embora eu já tenha falado, muitas vezes a gente não compreende facilmente e a gente não quer compreender. Eu, Abisaí Nunes de Lima, eu existo para que Jesus seja conhecido no mundo. Mas não só eu, Abisaí, não apenas o Abisaí, mas você também. Se um dia você entendeu a graça de Jesus, qual é a graça de Jesus? Jesus veio ao mundo para salvar o pecador. Você é pecador, todos somos pecadores. Entendendo que Jesus morreu na cruz para perdoar os meus pecados, então eu preciso depositar a minha confiança nele como meu único, exclusivo e suficiente Salvador. Se você então já tomou essa decisão, é um cristão. A Bíblia diz que você vai para o céu. Por quê? Porque você entende claramente de que não pode se salvar. E Jesus veio para nos salvar. E eu entregando a minha vida, depositando a minha confiança nele como meu único e suficiente, exclusivo Salvador, a Bíblia diz que eu vou para o céu. Jesus mesmo fala: aquele que crê em mim tem a vida eterna. Não é que vai ter ou possivelmente vai ter, já tem. Se entendemos o Evangelho, passamos a ser um agente de Jesus para proclamar esse mesmo Evangelho. Nós somos e fomos escolhidos por Deus para proclamarmos esse Evangelho. A salvação. A salvação. Embora muitas vezes nós nos acostumamos a viver na religião evangélica. E nos acostumamos tanto com a igreja evangélica, com o mundo evangélico, o mundo gospel, que nos gastamos para a manutenção da igreja. As coisas da igreja, o envolvimento na igreja. Algumas pessoas ficam até tristes porque não tem mais cultos na igreja. Pessoas ficam chateadas porque não tem encontros com os cristãos da sua igreja. Tem pessoas que ficam indignadas porque no meio de semana ela vai ter que gastar a vida dela com gente que não seja ovelha de Jesus. Mas essa é a nossa missão. Nos encontramos na igreja com o propósito de fazermos melhor cumprirmos melhor a nossa missão. Estamos aqui hoje, domingo à noite, ou qualquer outro momento, quando chegamos à igreja, é para que a gente seja capacitado para o cumprimento do propósito de fazer o mundo conhecer Jesus Cristo. O grande problema é que nesse propósito, a nossa jornada é desviada. Muitas e muitas vezes, temos um propósito, mas eu me ocupo com muita coisa, e gosto de me ocupar com muita coisa, que fico o tempo todo saindo do caminho, desviando. Tenho uma jornada. E Deus quer que eu continue nessa jornada, na jornada que Ele já me estabeleceu, de fazer as pessoas conhecerem Jesus Cristo. Mas, Bisa, isso é tão simples, isso é tão fácil de entender, isso é tão pouco, tão pequeno. Deve ter mais coisas, deve ter coisas assim muito mais exultante, muito mais que me ocupe mais. Às vezes as pessoas ficam pensando assim. Mas quero dizer para você que de fato é isso mesmo. Nós existimos para cumprir com a grande missão que Jesus nos encarregou: fazer discípulos de todas as nações. Você e eu existimos para isso, para isso. Ao chegar na igreja, nós somos capacitados para isso. Somos desafiados a esse propósito. Nós estamos aqui, não é só para engordar e depois tombar e não conseguir mais levantar. Estamos aqui para ganharmos o conhecimento necessário e sairmos daqui levando o Evangelho a toda criatura. A Bíblia foi escrita para a nossa transformação
e não apenas para o nosso conhecimento. E a transformação está diretamente ligada à capacitação de falar da graça de Jesus para todas as pessoas. Eu quero orar agora mais uma vez, porque a gente vai continuar falando sobre planejamento e gestão de vida, mordomia cristã, para que isso eu possa alcançar melhor o propósito que Jesus me encarregou. Um dia eu vou chegar ao céu. Como chegarei ao céu? Poderei dizer, ou Jesus poderá falar de mim, servo bom e fiel? Ou servo mau e infiel? Porque muitas vezes o nosso propósito é tão somente chegar ao céu. Como Efésios fala, a expectativa que Deus tem para nós é muito maior do que apenas viver um cristianismo fajuto, meia boca. O apóstolo Paulo nos convoca a compreender que nós temos a possibilidade de administrar a nossa vida e fazê-la bem. Ele começa dizendo, vede prudentemente, vê a ideia de usar os sentidos para perceber alguma coisa. Não é só ver por entre as coisas ou ver sem reparar. Vê com cuidado, vê com cautela. Quando diz prudentemente, é com exatidão. Ao mesmo tempo que vê no sentido de perceber, mas perceber inclusive os detalhes. Vê prudentemente como andais. Andar, estilo de vida, maneira de vida. O modo que eu estou gastando os meus dias, o meu tempo, as minhas energias, os meus bens, os meus recursos, usando as competências, os dons, os talentos que Deus tem me dado. Aí ele diz, não como néscios. A esperança de Deus é de que a gente não seja estúpido. A palavra nécio quer dizer estúpido. Não como estúpidos, mas como sábios. Aí ele vai dizer exatamente o que é um sábio, para o uso adequado da nossa vida. Eu preciso ver prudentemente como eu estou vivendo, eu preciso fazer uma análise, preciso fazer uma verificação. A esperança de Deus é que a gente não tenha usado a nossa vida de forma estúpida, mas que a gente tenha feito com sabedoria. E aí ele explica o padrão básico para usar a vida, o que temos, fazer gestão adequada da nossa vida com sabedoria. Remindo o tempo porque os dias são maus. Basicamente, o remindo o tempo. O porquê os dias são maus é apenas uma explicação por que eu tenho que remir, ou melhor, redimir. É a palavra usada para resgate de alguma coisa que foi perdida. É pagar alguma coisa que foi perdida. Pagar pelo refém que está no cativeiro. Pagar por alguma coisa que eu já perdi. Isso é interessante, quando ele fala então redimir ou remir o tempo, é aproveitando as oportunidades, tanto Deus tem nos dado, mas que a vida de alguma maneira também nos apresenta. Quando fala porque os dias são maus, apresenta que se eu perder tempo, eu estou sendo mau administrador da minha vida. Temos algumas lições claras a respeito disso. O bom uso do tempo nos ajuda em todas as outras áreas da nossa vida. Por isso que hoje, a segunda parte de como devemos viver quando reconhecemos propósito na vida, falar basicamente sobre a administração do tempo. Falar sobre a administração do tempo tem tudo a ver, então, com saber administrar a vida. Porque usar bem o tempo auxilia em todas as outras áreas. Preciso saber usar o meu corpo, minha saúde. Saber administrar o tempo vai lhe socorrer nisso. Entre tantas outros benefícios. Por isso, então, sobre o uso do tempo com sabedoria. O versículo que vimos foi esse. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Primeira lição que a gente tira disso, então, desse versículo é, eu preciso saber logo
que o tempo é contra mim. Primeira lição que você precisa ter, olhando para essa verdade que a Bíblia apresenta, é que o tempo é contra nós, é contra você. Os dias são maus, que ele afirma, porque os dias são maus. Perder tempo é estupidez. Já saiba então que o tempo ele não é favorável, ele é contra a gente. Segunda lição, preciso aproveitar as melhores oportunidades. Embora haja muitas oportunidades, eu preciso saber aproveitar quando elas aparecerem. E a terceira é, preciso saber dizer não àquilo que atrapalha a nossa missão. 3 lições básicas que esse texto pode nos apresentar. E se levarmos pelo menos essas 3 lições para casa, certamente a gente vai ter alguma coisa a mais durante a semana. Sobre o bom uso do tempo, quer dizer, o uso do tempo com sabedoria, primeiro, preciso saber que o tempo é contra nós. Segundo, preciso ter certeza também de que devo escolher as melhores oportunidades. E até ligado a isso, preciso saber dizer não àquilo que atrapalha a minha missão. Além disso, preciso ter aí também alguns princípios. Princípios importantes. O que eu devo fazer para o bom uso do tempo? Primeiro, devo reconhecer que todos têm o mesmo tempo que já foi dado por Deus. Princípios claros. A Bíblia não deixa claro isso, mas a gente sabe que isso é verdade. Todo mundo tem 24 horas por dia. Tempo é igual dinheiro. A gente deveria ser sincero e falar, não tenho tempo para isso. Muitas vezes a gente fala assim, não tenho tido tempo para os meus filhos. Não, você tem tempo, mas você não tem tempo para isso. Você tem tempo para outra coisa que você tem dado mais valor. Reconheça que todos têm o mesmo tempo dado por Deus. Alguns realizam mais com o tempo, esse mesmo tempo, as mesmas 24 horas por dia, e outros realizam menos. Uns usam o tempo com sabedoria e outros usam com estupidez. Segundo princípio, sempre teremos tempo para aquilo que valorizamos. Então, pare de dar desculpa e passe a assumir a direção, ou pelo menos a culpa. Vamos ter tempo para aquilo que a gente valoriza. Mas eu preciso trabalhar. Então você está valorizando o trabalho. O tempo, ele vai de fato existir e continuar existindo. A maneira com que você usa o tempo demonstra as preferências que você tem dado. O valor que você tem dado a determinadas coisas, determinadas áreas. Sempre teremos tempo para aquilo que a gente valoriza. Não tenho tido tempo de estudar. Muitos falam assim. Mas tem tempo para outra coisa. Aquilo que mais ele valoriza, ele vai gastar tempo. Em terceiro lugar, comprometa-se a usar o tempo para os propósitos de Deus. Se então eu e você assumirmos esse compromisso, a gente vai usar melhor o tempo. Assuma de fato de que você, sendo cristão, tem um propósito que Deus estabeleceu. Faça um compromisso. O uso bom do tempo passa por isso. Passa por essas verdades. Todos têm o mesmo tempo. Você vai usar o tempo naquilo que você valoriza. Mas, se você se comprometer a usar o tempo para os propósitos de Deus, você vai fazer uma checagem cotidiana do uso do seu tempo. Ainda olhando para a Bíblia, queria convocar você a entender um pouco o que a Bíblia fala a respeito da nossa passagem aqui pela terra.
Esse é um texto que eu mais uso. Provavelmente, se você já foi a um velório que eu pude dar a palavra, eu usei esse texto. Mas geralmente, eu falo isso, é óbvio, é claro, eu não falo para o defunto. Eu falo para quem está ali. Porque isso tem a ver, de fato, com a nossa vida. E no momento de luto, como a Bíblia fala, é de muito mais aproveitamento que um momento de festa. E muitas vezes posso até falar esbravejando, apontando o dedo, e está todo mundo lá no velório, né, olhando, às vezes até regalando o olho, né? Até o coveiro, às vezes, para prestar atenção. Porque falo exatamente acerca de que nós vamos morrer. E não tem hora melhor para falar do que na hora lá do sepultamento. Atendei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucros. Olha só, Tiago está fazendo uma denúncia aqui. Presta atenção, vocês que estão dizendo, hoje ou amanhã a gente vai para a cidade tal, e lá passaremos tanto tempo, e a gente vai negociar, e a gente vai fazer acontecer, e a gente vai se divertir, e a gente vai ter lucro, e a gente vai aproveitar. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Quem sabe? Ninguém. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Você pode morrer amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina. É isso que Tiago está falando. Sois apenas como neblina, que aparece por instante e logo se dissipa. Assim a neblina é. Tempo fechado com neblina. Mas em um instante, o raio do sol, muitas vezes, logo se dissipa. Em vez disso, devias dizer, se o Senhor quiser, olha só, não só viveremos, como também faremos isso ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. É arrogante, é pretensioso, é prepotente aquele que julga que o amanhã está sob domínio dele. Toda jactância, orgulho, prepotência semelhante a essa é maligna. Não procede de Deus, isso procede do diabo. E quantas vezes a gente tem atitude maligna? Portanto, aquele que sabe o que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Somos chamados à atenção de que nós somos frágeis, nós vamos passar, diante da eternidade, 50, 60, 70, 100 anos é pouca coisa, é quase nada, é quase nada. Mas Tiago nos chama a atenção, falando a respeito de que nós precisamos reagir, atentar, porque não vamos ficar para sempre. O amanhã não nos pertence, somos frágeis demais para nos garantirmos amanhã. Deus é quem estabelece os nossos dias. Deus quer ser considerado como parte essencial da nossa jornada. Fiz uma compilação de textos para falar um pouco a respeito de coisas mais práticas a respeito do bom uso do tempo. E queria caminhar com vocês nesses textos aqui. Mateus 6,33 diz, aquilo que também você já deve ter lido e sabe de cor, né? Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. E ele fala basicamente de ter o que comer, ter o que beber, obviamente, ter o que vestir, ter onde morar, basicamente isso. Jesus nos ensinando de que se eu de fato colocar Deus, o seu reino, a sua justiça em primeiro lugar, eu terei o necessário. Promessa. Eclesiastes 3:1, um dos textos que eu mais gosto na Bíblia, principalmente no que diz respeito à organização, ele diz, tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Tudo tem o seu tempo determinado. Todas as coisas têm a sua hora. Colossenses 3:23,
e tudo o que vocês fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para homens. A maneira de usar bem o tempo. Vou me empenhar em fazer alguma coisa? Vou me dedicar? Então, tenho que fazer como se fosse para o Senhor. Porque a minha vida pertence a Ele. Embora muitas vezes servindo a homens, além disso, sobre isso, acima disso, eu estou servindo a Deus, porque sou cristão. 1 Pedro 1,3, visto como, pelo seu divino poder, Ele, obviamente, nos tem sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, daquele que nos chamou para Ele, para os propósitos dEle. Nos têm sido doadas todas as coisas que necessitamos para a vida e para a piedade. Eu e você temos recebido tudo o que precisamos para cumprir com o nosso propósito. Por fim, dessa pequena compilação que eu fiz, Salmo 37,5 diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o que for preciso, e o mais Ele se compromete a fazer, e o mais Ele fará. Queria então, ainda sobre o uso do tempo com sabedoria, queria que vocês levassem para casa, e se possível anotassem isso que eu vou falar agora. Porque isso está diretamente ligado a você usar bem o seu tempo. Usando bem o seu tempo, você vai conseguir escalabilidade social, sem dúvida nenhuma. Mas a gente não tem que ter interesse nisso. Tem que ter interesse no realizar aquele propósito que Jesus nos chamou. Primeiro, todas as minhas atividades devem estar debaixo da missão e da ética cristã. É baseado no texto que a gente acabou de ler: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Todas as minhas atividades devem estar debaixo da missão e da ética cristã. Se alguma coisa que eu me empenho a fazer não está dentro do propósito da missão, eu estou aqui para cumprir com a missão de Jesus. Mas às vezes, a maioria das vezes, a gente se confunde. Eu sou policial, e aí fica travado em ser policial ao invés de ser um agente de Jesus na polícia. Ou em qualquer outro lugar. Sou um professor, e fica focado apenas naquela matéria que precisa ministrar para os alunos. E esquece do principal: eu estou em missão aqui na escola. Todas as atividades devem estar debaixo da missão e, óbvio, da ética cristã. Buscando o reino e a justiça do Senhor. Segundo, a maioria das propostas para a minha vida deve receber um não, claro e objetivo. Sabe por quê? Porque a maioria das propostas que chegam para mim não tem relação, não me ajuda a cumprir a missão. Ainda diz: buscai, pois, em primeiro lugar. Prioridade é a missão. Naquele livro Fora de Série, um livro muito legal, que já faz tempo que eu já li, quero até relê-lo. O autor apresenta um cálculo bem interessante de como que se formam as grandes pessoas em alguma área, os acadêmicos, mas ele fala principalmente dos atletas. Ele diz que a pessoa precisa treinar pelo menos 10.000 horas de treino focado, exclusivo, intenso, para que a pessoa chegue no topo, ou seja, um dos melhores. Porque a gente fica pensando assim: puxa vida, mas fulano de tal teve sorte. Em parte teve sorte, certamente, em algum aspecto. Mas para ser o número 1 do tênis, o número 1 está no ranking dos melhores, do futebol, seja o que for, o cara esteve focado por um tempo. Boa parte desse pessoal disse não para um monte de coisa. Disse não, inclusive, para a escola. Porque o foco dele, o objetivo dele era
essa área. Isso, como falei, 10.000 horas de treino intenso. 10.000 horas de treino intenso, focado, exclusivo. É dizer não para um monte de coisa. É dizer não para um monte de coisas. Que muitas vezes a gente facilmente diria um sim. E depois a gente vai se queixar. Porque a gente não passou num concurso público. Porque não conseguiu aquele regime que a gente tem 2 anos que a gente começou. E o que já perdeu achou mais ainda. Sabe por quê? Porque a gente não tem coragem de falar não. A maioria das propostas para a minha vida deve receber um não, claro e objetivo. Terceiro, cada atividade deverá estar em seu próprio tempo para melhor aproveitamento. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Gente, eu gosto tanto desse versículo, porque é ele que me diz, vive intensamente cada momento. Em outras palavras, se você está na igreja, esteja na igreja. É tão triste quando a gente vem para a igreja e fica pensando no ontem ou no amanhã, e não tira proveito do tempo que está aqui. Do mesmo modo que o aluno vai para a escola, e mesmo que possa ser maçante, ele não tira o aproveitamento devido, porque está ali de corpo presente, o corpo que está presente. Cada atividade deverá estar em seu próprio tempo, para melhor aproveitamento. Como falei, escola, escola, igreja, igreja, de férias, férias, trabalhando, trabalhando. Nos relacionamentos também. Já viu aquela pessoa que divaga tanto? Começa a conversar com você, mas na verdade ela não está conversando com você. Não tem gente assim? O pior é você ser assim. Quando a gente é assim. Que a gente está num relacionamento ou numa conversa, mas a gente não está. Cada atividade deverá estar em seu próprio tempo, para melhor aproveitamento. Preciso estar focado naquilo. Estou fazendo? Faça. Dedique-se. Para cada atividade, qualidade. Ainda está falando a respeito de tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Embora a gente não tenha certeza do futuro, precisamos nos planejar para que a gente chegue lá sem as mãos vazias no futuro. Estudar é a mesma hora para a gente assistir televisão, uma série? Fala a verdade. É. Estudar, ler a Bíblia, conversar com uma pessoa, é a mesma hora de deixar o celular do lado, assim, apitando o tempo todo. Prim, 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 aquele negócio todo. Recebendo as mensagens que eu vou olhar. Estudar fazendo isso, é possível? Você vai estudar, mas não, sinceramente, não vai ter atividade com qualidade, você não vai ter foco. Falar em foco, queria mostrar isso para você. No Brasil, a média de minutos que uma pessoa, média de entrada, de tempo gasto, é de 21 minutos por cada acesso. Vou olhar lá no Instagram, no Zap, seja das confusão da vida, no Facebook. Puf, vou olhar. A média no Brasil é de você, a cada acesso, 21 minutos. Aí o cabra usa isso aí, ou tem vários acessos. Que tempo mais escandalosamente perdido durante o dia, durante a semana, durante os anos da sua vida. Talvez o aplicativo que a gente devesse ter é esse aqui, ó.
Quality Time. Alguém conhece esse aplicativo? Ana Luísa conhece. Sabe para que ele serve? Para verificar, para medir, para te ajudar a ver quanto tempo você passa usando as redes sociais. Eu acho que você vai ficar assustado se você tiver esse dado, essa informação. Quanto tempo você acha que gasta com o celular? Você que não sai mais sem... Duvido, acho que todo mundo aqui tem celular aqui. É bem provável. E é bem provável que você esteja com ele agora. Se você for nos ajustes, põe. Chega lá, ó, bateria, uso da bateria. Você, no uso da bateria, vai dizer quanto tempo, qual foi a porcentagem dos aplicativos que você abriu. E lá, principalmente no iPhone, tem as últimas 24 horas ou a última semana. Faça isso e tenha um susto. Se você ainda não fez alguma coisa desse tipo. Porque ele vai te entregar. É claro que esse aplicativo é muito mais eficaz. Mas estou falando do uso da bateria. Qual o aplicativo que você mais usou durante o dia, ou as últimas 24 horas, ou durante a semana? Voltando ainda para cada atividade, você precisa dar qualidade. Isso se chama foco. Quinto, organize sua agenda diária, semanal, mensal. Tudo tem seu tempo determinado. E vou falar algo aqui que o brasileiro não gosta de ouvir. Deixa de ser relaxado e seja pontual. Traços culturais de uma sociedade demoram a mudar. Principalmente porque nos sentimos confortáveis com esses traços. Mas não me venha dizer que chegar atrasado é coisa de gente civilizada, porque não é. Não é. Seja pontual. Não desperdice tempo de outras pessoas. Seja pontual. Você vai demonstrar interesse planejado. Seja pontual. Você vai dizer que administra a sua vida. Quem está como senhor do tempo é você, e não como escravo do tempo. Organize sua agenda diária, semanal, mensal. Eu acredito que no Brasil, os grandes índices de acidente automobilístico é em função, claro que tem a imprudência, mas sabe qual a razão? A cultura do atraso. A pessoa percebe que está atrasada porque ele é desorganizado e não liga muito para isso. Mas aí percebe que aquele evento é muito sério, é o trabalho, é um compromisso. Aí o cara vai fazendo aquelas barbáries no trânsito. E aí tem os acidentes. Organize sua agenda diária, semanal, mensal. Você vai ter menos conversas fúteis, menos leituras inadequadas, menos TV. Você vai matar menos tempo. Você vai usar menos as redes sociais inutilmente, óbvio. Você terá menos atividade sem proveito. Sexto, sempre faça o seu melhor. Isso se chama dedicação. E tudo que vocês fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Eu tenho falado isso e repito. O que não precisa ser bem feito, nem precisa ser feito. Ele está dizendo para a gente, não precisa ser feito. Se algo precisa ser feito, é porque precisa ser bem feito.
E tudo o que vocês fizerem, não está falando. Algumas coisas que vocês fizerem, façam de todo o coração. O que é todo o coração? Como para o Senhor e não para homens. Que serviço você vai fazer para o Senhor? Ah, então, vai fazer um arroz? Que tal fazer com capricho? É isso mesmo. Mesmo porque aquele tempo está para aquilo. Ou qualquer outra coisa. Faça com capricho. Vai lavar o carro? Não faça serviço de porco. Qualquer coisa. E tudo o que vocês fizerem, Paulo falando aos Colossenses, ele está generalizando para a gente colocar em situações específicas. Então, vai dar uma aula? Vai ter uma conversa? Vai planejar alguma coisa? Vai fazer um trabalho da escola? Dedicação. Faça sempre o melhor. Eu vou voltar aqui só antes, porque eu sei que você deve falar, mas eu não vou ter tempo para tudo. Se eu for fazer o melhor daquele desgrama de trabalho, eu vou gastar muito tempo. Pois gaste. É nisso que você vai ter que dizer não para coisa que é inútil. Uma vez um conhecido meu, discutindo sobre essa questão de dízimo, né? Porque ele, coração idólatra pelo dinheiro. Um conhecido meu, quando eu falei que dava o dízimo, aí ele falou assim: ah, então por isso que você, né, é comedido. Porque o camarada gastava dinheiro com cachaça, gastava com um monte de coisa, né? Inútil. Parava, estava passeando em qualquer lugar, via uma birosca que vendia coxinha, ele parava para comer coxinha. Não cuidava da saúde, um monte de coisa. Mas engraçado que ele chegou na conclusão. Então você é mais comedido com dinheiro porque você dá o dízimo, né? Também. É isso mesmo, meu querido. Nós seremos, de alguma maneira, mais cuidadosos. A gente fala isso aqui. Mas se eu for me dedicar mesmo em cada coisa que eu fizer, eu vou gastar muito tempo. Então escolha menos coisa para fazer. Diga não para uma série de coisas que você, obviamente, está perdendo tempo. Tá bem. 7. Reconheça suas qualidades e aplique-se nelas. O texto diz: seu divino poder nos tem dado tudo o que necessitamos para a vida e para a piedade. Olha, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou. Reconheça as suas qualidades e aplique-se nelas. Então, você também vai ter que reconhecer as suas limitações. Você não foi chamado e não é chamado para fazer todas as coisas. Mas naquilo que você foi chamado, você pode se dedicar, fazer bem com foco, porque Deus já tem nos concedido todas as coisas que necessitamos. Muitas vezes não fazemos ou não somos tão bem, não estamos categorizados entre os melhores que fazem alguma coisa, porque muitas vezes queremos ser o que não fomos chamados a ser. Queremos é dinheiro, queremos é status. Muitas vezes não vamos nos qualificar, sabe por quê? Porque onde a gente está envolvido, a profissão que a gente escolheu, ela estava voltada não para o propósito que Deus me deu. Aí eu vou ficar entediado. Eu vou querer distância daquilo que eu, de alguma maneira, estou ocupado. Muitas vezes vamos querer mais descansar do que realizar. Porque eu não estou vendo, avaliando, considerando as qualidades, competências, virtudes
dons, talentos que Deus me deu. Eu quero outra coisa. Eu quero ser alguém que está só no meu coração. Você sabe por quê que a maioria dos funcionários públicos no Brasil, em pouco mais de um ano, já pensa assim: o que eu tenho que fazer para ganhar mais, para poder pagar as minhas dívidas? Isso é verdade. Dois, 3 anos de serviço, quando é que vai ser a minha aposentadoria? É verdade. É verdade. Porque está aplicado e buscou aquilo que está diretamente ligado a dinheiro ou a status. E vai viver infeliz. 8º, isso aqui é tão claro, tão objetivo, a gente ouve isso o tempo todo, né? Não deixe para amanhã aquilo que você pode fazer hoje. Organização, planejamento de vida. Que texto a gente pode usar para isso? Diversos, mas esse de o que é a vossa vida? Sois como neblina. Reconheça que você não tem todo o tempo do mundo. Vida organizada sabe o que pode ser feito agora. Provérbios 27:1 também nos ajuda. Não te glories do dia de amanhã, porque não sabes o que trará à luz, o que vai acontecer. Na verdade, a Bíblia nos diz: não conte com o dia de amanhã. Muitas pessoas imaginam que a grande realização da sua vida é: não faça hoje o que você pode deixar para fazer amanhã. Porque a gente conta com o amanhã, a gente quer de fato ser aquele dono do nosso futuro. 9, termino no 10. 9, nunca mais deixe a vida levar você. Quem tem propósito de vida não pode cantar skunk. Eu vou deixar a vida me levar até onde ela quiser. É desgrama, musiquinha legal, boa, cantável, mas estapafúrdia. É algo que a gente deveria jogar longe. E o Zeca Pagodinho, não canta algo parecido com isso? Deixa a vida me levar, não tem negócio assim? Quando eu escuto essa música, eu já escutei, não escuto mais, só por coincidência passando no lugar e está passando essa música, né? Aí eu quero trocar o nome de Zeca Pagodinho para Jeca Pagodinho. Porque é isso. Nunca mais deixe a vida levar você. E se a gente não assume as rédeas, a vida vai nos levar para onde ela quiser. Isso é o triste. E geralmente não é nada bom. Por fim, isso eu queria realmente que a gente saísse daqui com isso aprendido. Senhor, nos ajuda a entender isso. Pai glorioso, Senhor da glória, tem misericórdia de nós e nos faça entender isso. Irmãos, entendam isso, por favor. O texto: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Viva como um agente infiltrado na sociedade para espelhar e espalhar o Evangelho de Jesus. E faça isso intencionalmente. Você é um agente de Jesus que exerce a sua missão com a sua profissão, com os seus estudos, com as suas competências, com as suas qualidades, com as suas virtudes, com os seus dons, com os seus talentos. Viva como viva. O seu estilo de vida tem que ser intencionalmente com o propósito de espelhar e espalhar o Evangelho de Jesus. Intencionalmente.
Nem todo mundo entende isso, eu sei. Se esforce para entender isso. Lembre-se, você não é um gari, mas um agente de Jesus que, na função de gari, espelha e espalha o Evangelho de Jesus. Você não é um advogado, você é um agente de Jesus que, com a advocacia, você espelha e espalha o Evangelho de Jesus. Você não é um qualquer coisa, não é um estudante, não é um professor, não é um militar, não é uma dona de casa, não é um pastor. Você é um agente de Jesus na sociedade. Jesus nos chamou para isso. Você não é um motorista, você é um agente, se for de Jesus. Você não é um escriturário, você não é um secretário, você não é um chefe de qualquer coisa, ou um subordinado de qualquer coisa. Isso aí são ferramentas. Compreenda que você é cristão. Você é um membro de Jesus, do corpo de Cristo na sociedade. O ser cristão é a essência. E as coisas que temos nas mãos, tudo isso que falamos, profissão, capacidades, são as ferramentas para cumprir com o propósito de vida que Deus já nos concedeu. Por isso que tanto a gente insiste com essa verdade. O Evangelho vai com você. Vamos orar e pedir misericórdia do Senhor para que a gente mude de rumo. Que a gente planeje a nossa vida com os princípios bíblicos que aprendemos. Que a gente execute o que for preciso na agenda de Jesus, para cumprir a agenda de Jesus. Pai eterno, muito obrigado mais uma vez, Senhor, pela Tua palavra que nos encoraja e nos desafia a sermos melhores. Nos ajuda a buscar aqueles objetivos nobres que o Senhor tem. Nos ensina, nos revele, nos faça pessoas que não querem outra coisa, senão, em primeiro lugar, buscar o Teu reino e a Tua justiça. Nos ajuda, nos dando entendimento de tudo que o Senhor tem revelado e insistido conosco. Nos abençoe, Senhor, por favor. Te louvamos e pedimos a Tua graça sobre cada um de nós. Em nome de Jesus, amém.